torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo no canal. E hoje vamos comentar sobre Fernando Diniz, que quer reforços para aumentar o seu elenco, não só aumentar, mas também qualificar ainda mais o elenco. Vamos falar as posições principais que o treinador santista, acredita que é necessário priorizar. Vamos comentar sobre John, goleiro que está machucado, acabou fazendo uma cirurgia no menisco, mas renovou o contrato com o Santos. E Lucas Venuto pode estar de saída do Santos em definitivo. Vamos comentar sobre essas notícias. Começando primeiro com a questão de John. Ninguém esperava, o Santos acabou anunciando na última terça-feira a renovação de contrato com o goleiro, que se recupera de uma cirurgia no joelho que ele acabou realizando, E o Santos postou nas redes sociais o seguinte: John estendeu seu contrato com o Santos até o fim de dezembro de 2024. O seu contrato atual era válido até dezembro de 2023. Portanto, o vínculo foi renovado por mais um ano. Uma notícia interessante, Mesmo com o John machucado, o Santos correndo atrás para renovar com o jogador. Infelizmente, não temos uma data, uma previsão de quando o goleiro deve ficar à disposição, mas vamos ser bem sinceros aqui. Com as atuações de João Paulo, pela idade do João Paulo, um goleiro de 25 anos, provavelmente ele pode receber alguma proposta para jogar na Europa. João Paulo, a cada jogo que passa, ele vem se tornando o principal nome do time do Santos. Até a Comebol, que divulgou os principais jogadores da Sul-Americana, de cada clube, colocou o João Paulo em destaque. Então, é um goleiro em destaque, por isso o Santos também precisa correr atrás de renovar com seus arqueiros. Recentemente renovou com o Paulo Mazzotti, agora com o John, deve renovar também com o Diógenes, que hoje é o segundo goleiro do Santos. Então, boas notícias. E além disso, outros atletas também que o Santos está correndo atrás para renovar e não acontecer o que aconteceu com o Caio Jorge, toda aquela novela na renovação, e a gente acabou aceitando o que deu. Então, ponto para a gestão do Santos em relação a correr atrás dessas renovações com antecedência. Em relação à renovação, tem um jogador que o Santos não deve renovar o contrato e já pensa também em negociá-lo em definitivo. Informação da Gazeta Esportiva que diz o seguinte: sem espaço no Santos, Lucas Venuto pode ser negociado nesta janela internacional de transferências de agosto. O atacante tem contrato até 31 de dezembro de 2022 e não foi procurado pelo clube para renovar. Os representantes do jogador buscam opções no exterior, mas um novo empréstimo no futebol brasileiro não está descartado. Enquanto isso, o Preste prefere negociar Venuto em definitivo. É um jogador que nem está sendo mais relacionado, Então, acredito mesmo que é de interesse o Santos acabar negociando o atleta. É bom para todo mundo. Venuto, que é um jogador jovem, pode ter sucesso em outro clube, exterior, até mesmo algum clube aqui brasileiro. E o Santos também reduz aquela folha salarial. Eu não tenho problema de ter vários jogadores que estão sendo úteis ao elenco. O Venuto é um atleta que não está nem sendo relacionado, então só está fazendo volume na folha salarial do Santos. Essa questão de redução, eu até entendo algumas críticas, de alguns torcedores falando, mas o Santos está se desfazendo de vários jogadores e não está contratando. Infelizmente, eu enxergo que é um caminho inverso que nós temos que fazer. Tentar tirar os jogadores que não estão sendo aproveitados para economizar e aí, conseguindo reduzir a folha salarial, investir de fato em quem pode resolver. É aquela máxima, Para que você vai ter 10 jogadores que vão ganhar 100 mil reais por mês e não resolvem, sendo que você pode ter um jogador que ganha 1 milhão, mas o cara resolve. É basicamente isso. Não estou falando para o Santos contratar ninguém com 1 milhão, mas é só uma analogia para vocês entenderem. E o Venuto, infelizmente, não deu certo no Santos, já não tinha dado certo no Sport quando foi emprestado, então espero que a gente consiga resolver isso da melhor forma possível. E falando em reforços, como eu citei aqui, Fernando Diniz quer reforços, está coberto de razão. Também sempre falo que a gente tem que dividir a culpa com o que está acontecendo no Santos em 3. Primeiro, Fernando Diniz, ele que escala o time, ele precisa olhar o que está funcionando e o que não está funcionando para realizar as mudanças. Os jogadores,
que entram em campo têm que dar aquele algo a mais, e a diretoria, porque também tem que tentar soluções de contratações, alguma coisa precisa ser feita, obviamente, respeitando a situação financeira do clube, sem ultrapassar aquilo que não dá para fazer. Mas, informação aqui da UOL que diz o seguinte: Luiz Felipe é aquele jogador que ainda falha em alguns jogos, tem um histórico que preocupa a gente também em relação a lesões. O Kaique é um menino novo, pode também estar oscilando. O Palha chegou agora, até mesmo a pedido do Santos, né? Estava no Náutico. E tem o Danilo Boza, que está machucado. Pode aí desfalcar o Santos para os próximos jogos também. Então é um problema. E também o Danilo Boza não pode atuar na Copa do Brasil. E o menino da Vila, o Robson, ainda não o convenceu. Pelo menos não vem jogando, não vem entrando em campo. Então, vamos ler aqui a matéria da UOL, que fala um pouco sobre essa situação do Danilo Boza, que de uma certa forma também ligou um sinalzinho de alerta no Santos, que além de zagueiro também quer outras posições. Então, leio aqui para vocês. O zagueiro Danilo Boza deve ficar pelo menos mais 2 jogos fora do Santos, ainda em recuperação de uma lesão na posterior da coxa esquerda. Sem Boza, Diniz ficará com Luiz Felipe, Kaique e Wagner Palha à disposição, já que Robson Reis ainda não convenceu. O treinador sente falta de uma reposição para o setor e alertou a diretoria para a necessidade de um possível reforço. Além da zaga, o treinador também vê o ataque carente de um ponta após a saída de Soteldo, atualmente no Toronto FC, e um centroavante após a venda de Caio Jorge à Juventus da Itália. Então, de acordo com a matéria da UOL, as prioridades na visão do Fernando Diniz são 3: zagueiro, um ponta e também um centroavante. Concordo, acho que ponta não é uma prioridade. Entendo que as laterais do Santos e um primeiro volante estão um pouco à frente. Os pontas, se a gente for olhar pelo lado esquerdo, tem o Marcos Guilherme e tem o Lucas Braga, que não estão em boa fase. É diferente do jogador que não pode ser utilizado, né? Ou que nunca vai render. Lucas Braga, principalmente, é um jogador que fez uma temporada 2020 muito boa. Marcos Guilherme teve um começo de temporada aqui no Santos muito bom também. Não, já falei também, não sei se é questão física, se eles estão cansados ou não estão se adaptando ao estilo de jogo do Diniz, mas acho que são jogadores que podem ser utilizados. Pelo outro lado, tem o Ângelo, que infelizmente não tem tanto espaço assim, mas o Ângelo tá lá. Também tem o Renier e tem o Marinho. Marinho, que infelizmente essa temporada não tá tão bem assim fisicamente, mas o Marinho tá lá. Então acho que não é prioridade um ponta. Agora, lateral, esquerdo e direito, acho que o Santos, quando tiver uma oportunidade interessante no mercado, precisa analisar. Felipe Jonathan, mesmo não vivendo uma boa fase, é um jogador que ainda é jovem, recentemente despertou interesse do Inter e pode ser que ele seja vendido. Ele sendo vendido é menos uma opção para o Santos. O Moraes, por exemplo, não pode atuar na Copa do Brasil. Aí é um problemão que o Santos pode ter. Até mesmo se o Felipe Jonathan se machucar, o Moraes também não pode jogar na Copa do Brasil, né? E falando do outro lado, o Pará. O Santos tem contrato com o Pará até 2022, acredito que não vai renovar. O Pará, se eu não me engano, tem 35 anos. O Madison seria uma outra opção, mas mesmo assim, acho que precisa reforçar esse setor. E primeiro volante. Acredito que primeiro volante, com a saída do Alisson, porque o Alisson ele tem uma característica mais de marcação. O Santos hoje, um cara que se aproxima essa característica de mais marcação seria o Balieiro e o Kevin. Só que o Kevin rompeu o ligamento do joelho. Vai ficar um bom tempo aí fora, só volta na próxima temporada. Aí você também tem o Sandri que está voltando, você tem o Jobson, né? Não sei como que você encaixaria isso nesse meio campo do Santos. Será que tem necessidade de uma contratação ou não? Então, vamos ver o que o Fernando Diniz, o que a diretoria do Santos vai fazer. E por fim, concordo com a questão do centroavante. Marcos Leonardo é um jogador que eu imagino que pode render mais para o Santos a partir da próxima temporada. O Raniel, tenho minhas dúvidas se ele consegue manter uma constância. E o Bruno Marques, eu acho que é um jogador um pouco mais limitado dessas opções que o Santos tem. É um cara mais para jogo aéreo, né? Ele com a bola no pé, ele não tem tanta intimidade assim
né? E acho que não combina tanto com o estilo de jogo do Fernando Diniz. Então, talvez uma contratação de um centroavante seria interessante. Vamos ver como o Santos vai se movimentar no mercado. Eu sempre falo que eu acredito que o Santos vai entrar um pouco mais pesado em relação a contratações na próxima temporada. Mas, com o Fernando Diniz pedindo, com os resultados em campo não aparecendo, acontecendo, talvez a diretoria do Santos antecipe esse planejamento de contratações. Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. E agora eu quero dar um recado antes da gente encerrar o vídeo, que todos os meses, a partir deste mês de agosto, ao final do mês, né, no último dia, vamos sortear entre os membros do canal uma camisa da lojinha aqui do Augusto. Então, se você é membro do canal, você já vai estar concorrendo. E, obviamente, né, novos membros também vão concorrer. Então, seja membro aqui do canal, só clicar aqui no botão embaixo e ajuda, né? Essa mídia independente, eu também, outros canais que falam sobre Santos, é uma maneira que a gente consegue de cada vez mais fazer com que isso seja realidade e cada vez levando informações para vocês. E agora, com sorteio também, né, de camisas relacionadas ao Santos. Mais para frente vamos colocar outros produtos em relação a Santos Futebol Clube. Então, quem puder, dá essa força para a gente. A partir de R$ 1,99 por mês, acaba concorrendo a uma camisa aqui da loja do Augusto sobre Santos. Então, conto com vocês, conto com a participação. E para a gente encerrar o vídeo, também vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito. E nas redes sociais você me encontra por Nájila Luz, @Nájila Luz no Twitter e no Instagram. Um grande abraço para vocês e até a próxima.